né, na corda. e É, tal. ficou colado lá, mano. Mas ficou torto, entendeu? Sim. Mas era o que tinha, pô. Fazer o quê? Isso é, por exemplo, uma coisa, né? É. Aí vamos supor que ele não afina, né? Provavelmente seu violão não afinava, né? Depois da quebrada. Não, é. Então, vai ser difícil se desenvolver, porque você não vai ouvir a harmonia gostosa do que você ouve nas gravações, né? Não, Você vai tocar e falar, puta, não tá saindo aquele som. Né? É. Olha lá, ó, quem chegou aí, ó. 1 semana e meia lá no Rio, lá. Ei. Perto de tu, que eu vi um vídeo no teu Instagram lá, que acho que tá em Copacabana ali, Eu é tava isso? lá, A praia toda que assim, acabando uma guitarra. Inclusive, eu tive o prazer de tomei um chá da tarde no Copacabana Palace. É mesmo? Com Jorge Benjor. Cara, então, eu vi isso daí. Agora? Você viu minha foto? Eu Agora! Eu vi. Cara, Legal. como é trocar uma ideia com o Jorge Pô, Benjor, foi cara? fantástico. Tá aqui um abraço pra ele, inclusive. Que Quase demais. legal, cara. Tu tava lá e ele tava lá também, foi isso? Não, porque o Raoni, Tá. técnico de guitarra, é técnico dele. Ah, tá, Tá. legal. Eu falei, Raoni, nossa, como assim? Você é técnico do Jorge Benjor? Tipo, eu vou pro Rio, não dá pra fazer uma ponte aí pra conhecer, só fazer uma fotinho, né? Eu imaginei. Aí ele fez a ponte lá e tal. E aí eu fui lá. Que legal. Ele mora, né? Ele mora no Copacabana Palace. Ah, fala sabia. sério. Ele não sabia, mora não. no Copacabana Palace. Tem Várias toda uma grandes história aí, celebridades né? moraram Tal. lá. E aí ele falou, vem aí, fui lá. Aí ele falou, vamos ali na piscina, ali no restaurante. Muito Era foda, meu meio que irmão. umas 5 da tarde. Ah, tá na hora do chá da tarde. Então, chazinho. Uau! Salve, salve! Porra. Aí, legal. então, é um exemplo pra gente. Uma energia, ele tem 80 e poucos anos, tá aí fazendo show, energia total. Referência, olha a história do cara, né? Pois é, cara. Muito O mundo inteiro, né? Na Finlândia lá, os caras tocam a música dele. Né? É. Vai É pros Estados mesmo? Unidos. Ah, sim, né? Mais que nada, essas músicas mais. Taj Mahal. Taj Mahal, isso aí. Pô, o pessoal Pra sabe. mim, a curiosidade mais legal, assim, não mais legal, mas a que me chocou mais sobre o Jorge Benjor foi que eu descobri que existe. Assim, o Jorge Benjor tem uma música chamada Taj Mahal. Existe uma banda chamada Taj Mahal com uma música chamada Jorge Benjor. Ou Jorge Ben é o nome da música. E aí fica Jorge Ben, Jorge Ben, juro. Os caras inverteram o negócio. Mas depois da música, né? Não foi- Existe, depois da música. Existe. Só faltava ter sido antes. Aí, pra isso. Essa Puta, música, mãe inclusive, de tem também, eu acho que o Rod Stewart, né? É, foi o plágio, né? Do Rod Stewart. Essa história aí clássica também. TTTT. Que agora ele admitiu, né? Ele admitiu, Acho que Não, tinha- teve que pagar uma grana. Eu não sei, Ele ele fazia tinha muito doado, claro né? mesmo. Tipo, É óbvio. Não, ele falou que veio pro Brasil, falou, bom, viu a música, gostou, falou, Na achou época que do não era Rock in ninguém, Rio. né? Tipo, o cara não só sabia o nada. Jorge. Falou, inglês, né? Inglês, os caras dominaram o império do mundo inteiro, o cara acha que pode tudo, essa né? música de um deve ser brasileiro que brasileiro se aí, foda. isso aí. Se ferrou. Que bom, né? Que bom. Mas sim, o Jorge Ben é um cara que porra, deve ser muito maneiro sentar e trocar uma ideia com ele por várias razões. Primeiro que ele é esse cara que ele é da música. Segundo que ele é um coroa, então ele já viveu pra caralho. Tá ligado? Deve ter um ponto de vista do que é isso aqui. Eu fiquei perguntando como é que era aqui o Copacabana. Ele falou, não, Copacabana era assim, assim. Eu Muito fiquei perguntando foda. como é que era aqui. Ah, você surfava e tal. Ah, não, ele falou que a Legal. praia era menor. Eu nem sabia. É, Tudo bem que deve ter... ali, toda aquela avenida é aterrada. É aterrado e tal, né? Ah, não era assim, tá? Mas é legal você ouvir as histórias, né? E que meus pais são cariocas. Eu sou carioca, né? Não parece, né? Mas... Veio pra meus São pais, Paulo novão, né? 2 anos de idade. Mas meus pais, eu sempre passei férias ali. Por isso que eu quis ficar em Copacabana, porque eu ia lá direto, né? E aí Então, aí troca uma ideia. essas histórias são legais, né? Pois é, e, assim, uma das coisas que eu mais acho maneiro é o fato mesmo do cara ser mais coroa. E aí tudo que ele viveu, sabe? Claro. E toda a experiência que ele pode... Porra, ele te passa da maneira mais simples do mundo, porque ele não pensou muito, ele só viveu aquilo, sabe? Eu acho muito foda, acho maneiro demais. Ele não leu, né? Ele não Ele leu. ele não deu um isso, Google pra saber isso. como é que é. Ele estava lá, né? Presente. É sempre outra coisa, que tem a ver com o que a gente tava conversando antes lá da autenticidade, cara, que tem a ver com Que é o que a gente viveu experiência muito humana. de viajar, né? Como músico, artista, viajar pelo mundo e viver as coisas. Faz né? diferença Isso sim. mesmo como ser humano, assim, esse repertório aí. Eu acho. Opa, Nossa. muito. Nossa. Eu acho que o brasileiro, em maneira geral, acha que o Brasil é uma bolha. Ele não consegue ver o Brasil num contexto mundial. É. Que isso que fode pra gente ter noção do potencial inexplorado que é. Sabe assim? Cultural e de várias outras coisas. Porque a gente fica aqui enfiado nos problemas do Brasil e não consegue encontrar solução também, porque não vê outras maneiras de lidar com as mesmas coisas. Sabe?
E cria inimigos internos que só Que não a vão gente mudar se nada. autodestrói, né? Quando Você vai pra fora, você fala, cara, olha esse país aqui. Eu tô lá na Finlândia, um país de 5 milhões, tudo organizado, grandes empresas. Não tem um mendigo na rua, não tem, tudo ali funciona. Fala, o Brasil era para ter muito mais que isso. Por É exemplo, muito mais rico, né? É um país muito mais rico. E por que não? Aí você fica assim, eu fico sempre pensando nisso, cara. Por quê, né? E depois ter feito turnê com o Megadeth, visto lá os Estados Unidos, estar lá e ver como é que é aquele país ali, como que é as coisas erradas, né? Uma coisa é você vai no Times Square, ou você vai na Disney, ou essas coisas assim, né? Passa uma semana lá, acha que é legal. Não? Outra coisa é você viajar dentro dos Estados Unidos, que eu viajei bastante dentro dos Estados Unidos. E ver a cidade, como é que é, como as pessoas vivem. Pois é, né? Tu sai de fazer uma porrada de cidade no Brasil pra fazer uma porrada de cidade nos Estados Unidos. Um monte de coisa, né? Eu tinha que ficar olhando o mapa lá, fazer que estado que é esse, que estado é onde que eu tô, né? Tipo, porque no Brasil você tem uma noção, assim, né? Lá, tipo, ficava tentando me entender. E pros caras é natural, né? Principalmente a galera que eu tava lá, da banda aí, da equipe, que já fizeram muitas turnês, então já conhece... aqui come isso, aqui é legal tal restaurante, tal tipo de comida, tal cultura, não sei o quê. Então, ia aprendendo com eles, eu tinha que ficar ali fazer uma geografia express ali para entender um pouco, né? Não é da onde tu vem, né? Na Europa também, a gente viajou bastante na Europa, Sim. ali na França, na Itália, você vai entendendo, você vai aprendendo vendo mais, como as pessoas vivem, convivendo, como elas pensam, a cultura, Voltaram etc. muito, por exemplo, lá na França. Foram várias vezes à França? Muitas vezes. Muitas né? vezes. Então, dá pra Teve uma perceber as época que mudanças ao longo do tempo? Ah, né? nossa. No Japão dá muito, na China... É verdade. Muito, tipo, eu fui em 2008 na China e fui, sei lá, 2019, vai. Muita mudança. Em 10 anos lá. Nossa, muito. O Japão também deu pra ver bastante. O Japão mudou muito. Ele era muito mais tradicional. O mundo... Muito mais. Ocidentalizou muito. Né? Isso, a primeira vez que eu fui, em 95. E aí você vai agora, tipo, muito outra diferente. parada. Ainda tem, obviamente, a parte de cultura japonesa, mas... Mudou bastante. Você vai vendo as mudanças, né? Ao longo do tempo, né? A própria Califórnia também, né? Mas você falou dessa coisa de ser importante, né? Viajar. Eu acho que sim. Eu acho que é legal o brasileiro, se tiver oportunidade, ou no mínimo, tentar entender o Brasil no contexto mundial, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo que, na minha opinião, fode muito o Brasil, é uma crença de que nada vai mudar. Violência não vai mudar, corrupção não vai mudar, o governo não vai mudar. Nada vai mudar. Essa crença pessimista, tipo, a gente não encontra solução, né? Há muitos séculos, sei lá, foi construído, sei lá, desde a descoberta, não sei. Então, aí quando você vai fora, eles querem sempre melhorar. Tem um outro pensamento. O bairro, o cara cuida do próprio bairro, que cuida da própria cidade, todo mundo se sente meio responsável de alguma maneira. E com essa visão de, então, vai mudar, claro que vai. Vamos fazer mudar. É uma ideia, é uma mentalidade de se é público é nosso, não é se é público não é de ninguém. Exatamente, exatamente. Por exemplo, né? Então são crenças que são muito aqui arraigadas, claro que pode mudar, vai mudando essas crenças, claro que muda. A cultura tem um poder forte de poder manobrar isso, né? É que são temas, são coisas sensíveis. Difíceis de você... Tem muita resistência. Tudo que é muito enraizado, você tem resistência para transformar, né? E, mudando um pouco de assunto, o que tem no... Vamos lá, o metal, a gente tava falando antes aqui do fã lá da primeira linha do Angra, lá, que era tipo eu, né? Mas assim, qual que é o cenário? Como é que tá o cenário do metal hoje em dia? E o que tá ligado a ele, na verdade? Porque as pessoas que ouvem metal hoje em dia, por que elas ouvem metal hoje em dia? Vocês fazem ideia? Por que as pessoas continuam ouvindo Angra, ou Megadeth, ou sei lá? Faz alguma ideia? Vamos